Olá, meus amigos. Hoje nosso tema encontra-se no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, item 5, Diferentes Ordens de Espíritos, questões 96 a 99. E a primeira pergunta é: os espíritos são iguais? Ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? A resposta é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre eles uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, podemos reduzi-las a 3 ordens principais. A primeira, qual seria? Os espíritos puros que chegaram à perfeição. Na segunda ordem, os que chegaram ao meio da escala, né? Eles têm o desejo do bem e podem fazer o bem. Eles têm esse poder, de acordo com seu grau de perfeição. Uns são cientistas, outros têm a sabedoria, têm a bondade. Todos ainda precisam de provas, têm que sofrer provas. E fica fácil para nós conhecermos, exemplificarmos espíritos dessa ordem, né? Nós observamos entre nós mesmos que aqueles mais calmos, aquelas pessoas mais ponderadas, aquelas pessoas que sempre têm uma palavra de carinho com a gente, sempre tem uma paciênciazinha guardada, quando a gente explode, e tem sempre ali a capacidade de nos mostrar um caminho melhor, um caminho diferente. Aquela pessoa que fala, olha, poderia ter sido pior. Pensa que passou por essa situação, mas poderia ter sido pior. Então, são esses os espíritos que estão aqui na segunda escala. E a terceira, que é a base da escala, são aqueles espíritos imperfeitos. Nós conhecemos muitos. As suas características, a ignorância, o desejo do mal, as más paixões, eles próprios retardam o seu desenvolvimento. E a última pergunta que nós temos aqui é: os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Eles não são todos essencialmente maus. Uns não praticam o bem e nem praticam o mal. Desperdiçam a sua oportunidade. Retardam o seu desenvolvimento. Ficam estacionados. Outros se comprazem com o mal e ficam felizes quando podem praticá-lo. São aqueles espíritos que muitas vezes sabe que vai causar o sofrimento no outro. É aquela fofoca, é aquela palavra assim que a pessoa fala para deixar o outro com dúvida. É aquela capacidade de magoar, de ofender a outra pessoa. E depois dar risada, de ver o sofrimento. Nós observamos muito no nosso meio esse tipo de espíritos, que nós vemos os tais bullings que sofrem, né? Aquelas pessoas que fogem dos padrões que as pessoas consideram essencialmente bons e tudo, normais. Aquela pessoa que é muito magra, ou aquela pessoa que é muito gordinha, ou aquela pessoa que, sabe, que tem qualquer coisa. Então, lá nós vamos perceber com mais capacidade, com mais verdade, digamos assim, os levianos, os estouvados, aqueles brincalhões, muito mais
malvados do que malignos. Fazem aquelas brincadeiras de mau gosto, mistificam, gostam de causar confusão e ainda acham graça. Então, meus amigos, que nós possamos estar alerta sempre, consultar o nosso manual de sobrevivência ou de direcionamento para termos uma vida melhor, que é o nosso maravilhoso livro dos Espíritos, que foram todos há tanto tempo, tantas perguntas feitas, tantas situações explicadas, que hoje são tão atuais para a gente e nós precisamos constantemente estudar, praticar, para que nós possamos ficar mais bem informados, mais bem capacitados, porque é através do conhecimento que nós vamos nos libertando, que nós vamos nos tornando pessoas melhores, através do estudo. Como somos ainda, muitos de nós, como crianças, que precisamos ainda ter, né, esse estudo, esse direcionamento. E claro que precisamos, sempre vamos precisar para nos atualizarmos, para sermos pessoas melhores. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade, que Jesus nos abençoe.